Boa tarde, meu nome é Mylon e o meu grupo ele vai apresentar um trabalho, um seminário a respeito da genética aplicada à saga de filmes do Jurassic Park, dando ênfase para a clonagem gênica e o hibridismo que são apresentados em vários filmes durante toda a série de filmes do Jurassic Park. Os integrantes do grupo são a Ana Carolina Vargas, a Giovana Garcia, Juliana Pereira, Maria Fernanda e eu, Mylon. Durante o trabalho, abordaremos tópicos como a clonagem gênica aplicada ao filme e à vida real, a clonagem gênica na realidade, o hibridismo, conceitos e aplicação no filme e na vida real. Então, começando pela parte de clonagem gênica, vamos dar seguimento. Oi, meu nome é Maria Fernanda e eu vou falar sobre a clonagem gênica dos dinossauros no filme Jurassic Park. O filme Jurassic Park mostrava como era possível dar origem a outros dinossauros já extintos através da clonagem do DNA. O DNA era extraído de mosquitos que picavam os dinossauros. Esses mosquitos eram colhidos de uma seiva fossilizada chamada de âmbar. De acordo com o filme, uma gota de sangue contém milhões de cadeias de DNA. Como uma cadeia completa de DNA contém 3 milhões de códigos genéticos, os cientistas do filme retiraram o sangue do dinossauro que estava no mosquito fossilizado e, usando computadores e sequenciadores de genes, eles quebraram a cadeia, observaram as falhas do DNA e, com um DNA completo de um sapo, preencheram as falhas para completar o código, dando origem aos dinossauros. Bom, agora eu vou falar da clonagem humana e dos gafanhotos. A clonagem humana foi mostrada nos dois últimos filmes do Jurassic World e foi a clonagem da Maisie Lockwood. Bom, no filme mostra uma empresa chamada Biosyn, onde eles clonam os dinossauros e os gafanhotos, entre outras coisas também que eles fazem nessa empresa. A mãe da Maisie trabalhava nessa empresa e ela descobriu que ela tinha um distúrbio genético e ela queria muito ter uma filha. Então ela pegou o seu DNA e clonou ele para que ela tenha uma filha e que fosse exatamente igual a ela, um clone dela. Só que como a mãe dela possuía um distúrbio genético, ela quis mudar as células, o DNA da filha, para que a filha não tivesse o mesmo distúrbio genético. Então, quando a filha dela nasceu, ela conseguiu mudar o DNA da filha para que ela não tivesse esse distúrbio genético, que no filme não mencionou qual distúrbio que era esse. Então, no filme, eles mencionam que a mãe dela pegou lacunas do genoma da Maisie e preencheu com DNA alterado, e usou um patógeno para transmitir a frequência reformada para todas as células, fazendo com que ela não tivesse mais o distúrbio genético, igual como a mãe dela teve, que ela acabou falecendo depois. Então, a Maisie, essa menina que foi clonada, ela acabou virando um fenômeno, porque os cientistas queriam usar o DNA dela para fazer testes para acabar com várias doenças humanas. Já os gafanhotos foram um outro teste que essa empresa do filme, a Biosyn, fez, que pegou um DNA pré-histórico, só que no filme eles não falaram como exatamente eles pegaram esse DNA pré-histórico, que foi o desses gafanhotos gigantes. E como a Biosyn é uma empresa que queria crescer muito, eles pegaram o DNA desse gafanhoto e modificaram para que quando soltasse o gafanhoto pelo mundo, eles não comessem as sementes que essa empresa, a Biosyn, produzia também. Então, os fazendeiros do filme que plantavam as sementes da Biosyn não tinham as sementes danificadas pelos gafanhotos, porque os gafanhotos não comiam essas sementes. Já os fazendeiros que não plantavam as sementes da Biosyn, sim, sementes naturais, tinha a plantação toda acabada por causa dos gafanhotos que comiam, porque a empresa Biosyn queria dominar e mandar no que as pessoas comem, e então queria que fizesse com que todo mundo comprasse só as sementes dela. Mas enfim, aí isso causou um dano ecológico, e aí os cientistas viram que eles tinham que erradicar esses gafanhotos, porque além dos danos ecológicos, eles vieram mais fortes e eles viviam mais. Então, o que eles pensaram? Em pegar o DNA da Maisie, aquela menina que foi clonada pelo próprio DNA da mãe,
e fazer a mesma coisa que a mãe dela fez com a menina, só que fazer com os gafanhotos para erradicar os gafanhotos, que é preencher as lacunas do genoma do DNA dos gafanhotos com o DNA da Maisie e usar um patógeno para transmitir a frequência reformada para todas as células. E assim eles conseguiriam erradicar os gafanhotos em uma geração só, tudo de uma vez. Bom, meu nome é Ana Carolina e eu fiquei com a parte de explicar se a clonagem de dinossauros fora da ficção ela é possível ou não. E bom, essa é uma pauta que divide muito a comunidade científica, porque uma parte diz que não é possível, em hipótese alguma, a clonagem dos dinossauros, e outra que diz que ainda não é possível, que ainda não se tem material suficiente, mas que quem sabe no futuro mais distante possa acontecer, né, baseado nas pesquisas e nas coletas que os paleontólogos fazem nos fósseis. E bom, qual é o ponto que faz com que seja tão emblemático a questão da clonagem dos dinossauros? E porque tanta gente diz que não é possível, né, fica nesse impasse. Bom, usando a analogia do filme mesmo, é retirado o DNA do dinossauro dentro do sangue do mosquito e a partir dali eles fazem apenas alguns ajustes na fita de DNA e conseguem clonar o dinossauro e dá tudo certo. No entanto, trazendo isso para fora da ficção, por mais que o mosquito ele tenha sido preservado por milhares e milhares de anos, não é possível tirar o DNA dentro do sangue dele intacto, da mesma forma de quando ele picou o dinossauro. Por quê? O DNA ele tem uma meia-vida de 521 anos. Ou seja, um tempo de deteriorização. Quando chegar mais ou menos 521 anos, ele já vai ter, boa parte dele já vai ter se deteriorado. Então, se em 521 anos ele já está parcialmente deteriorado, que dirá em milhões e milhões de anos. E é a partir disso que se baseia que é muito difícil de você conseguir coletar uma fita de DNA inteira, porque quando você vai captar ela de dentro do fóssil, você consegue uma coisinha mínima, assim, dependendo da peça ainda. É muito difícil de achar. Já foram encontrados vestígios de DNA em alguns fósseis, mas nada perto de uma possível possibilidade de clonagem, porque para isso precisaria estar com o genoma completo. E não é isso que acontece. São vestígios de DNA que nos ajudam a saber as poucas informações que nós temos hoje sobre os dinossauros. Basicamente, o período que eles vêm, a alimentação, mais ou menos a idade, coisas assim, informações assim. Então, a clonagem dos dinossauros realmente é um assunto muito emblemático, mas que ainda muitos cientistas acreditam que pode ser possível um dia, sim, isso acontecer. No entanto, falando ainda de animais pré-históricos, um que tem uma possibilidade maior de voltar à vida são os mamutes. Já foi conseguido, foi comprovado que já foi coletado algumas amostras de DNA e que com essas amostras de DNA já seria possível clonar um mamute. Mas não se tem uma data, não se tem ainda uma comprovação de que, não, já vamos conseguir fazer. Então, o mamute ainda fica para um futuro que não sabemos quando. Mas entre o dinossauro e o mamute, os mamutes estão com uma probabilidade muito maior de voltarem à vida. E isso acaba levantando alguns questionamentos. Por exemplo, qual é o peso dos mamutes vir para cá? O que eles vão contribuir para a gente no dia a dia? Que lugar que eles vão se encaixar no nosso dia a dia? Assim como teve essa questão dos dinossauros no filme. Que direitos que esses animais vão ter? Como que eles vão ser cuidados e preservados, considerando que eles estão vindo num clima diferente, num local diferente da época que eles viveram, de fato. E se esse animal ele vai ter comportamento de fato de mamute, pois ele não vai ter nenhum outro animal da mesma espécie para ele se basear em forma comportamental. Então, são muitos questionamentos que levantam em torno de trazer esses animais de volta. Mas a clonagem sempre foi um assunto que despertou muita curiosidade do ser humano. Então, por óbvio, já foram feitas várias tentativas de clonagem em outros animais que ainda não foram extintos. Como, por exemplo, a ovelha Dolly, que eu vou falar assim,
A ovelha Dolly, ela não foi o único animal clonado que obteve sendo uma taxa de sucesso, mas ela foi a que mais repercutiu mundialmente, porque ela durou muito tempo ainda, baseada em muitos animais que foram clonados. A ovelha Dolly, ela foi o primeiro mamífero clonado por transferência nuclear de células somáticas, ou seja, foi retirado o núcleo de uma célula somática da glândula mamária de uma ovelha e colocado dentro do óvulo de outra ovelha, o óvulo que já tinha sido retirado do núcleo. A Dolly nasceu no ano de 1996 e faleceu 6 anos e meio depois, ali por volta de 2003, com uma injeção letal devido a uma doença pulmonar fatal que ela acabou adquirindo. Para conseguir chegar na Dolly, foram feitas em torno de 276 tentativas para ser obtido um animal clonado viável. Então, foram feitas muitas tentativas que às vezes os animais não saíam nem do período embrionário. Os partos sempre morriam, até que chegou na Dolly, que foi um sucesso. Um sucesso. Bom, aqui exemplificando o processo da Dolly, como que ela foi gerada, foi feita. Foi tirado, né, o núcleo de uma célula, de uma ovelha, das glândulas mamárias de uma ovelha. Foi tirado o óvulo, sem o núcleo, de outra. A partir disso foi feita uma fusão, as células foram se multiplicando, colocadas em outra ovelha, na qual gerou a Dolly, né? Seria a mãe biológica também, né? Ela foi uma barriga de aluguel, vamos dizer assim. E a partir disso, a Dolly foi gerada e veio à vida. No entanto, alguns questionamentos, ainda nos dias de hoje, se fazem em cima da Dolly, porque ela foi considerada um clone de sucesso, porque ela durou mais de dias. Então, mas por que você quer entender por que com a Dolly, com apenas 6 anos e meio, que é considerada uma ovelha jovem ainda, baseado no tempo de vida médio de uma ovelha, ela desenvolveu uma doença grave que é mais comum em ovelhas idosas, sendo que ela não era um animal negligenciado, muito pelo contrário, ela recebeu ótimos tratamentos de tudo, ela era sempre monitorada. Então, como é que ela acabou tendo uma doença que está propensa mais a ovelhas idosas a terem? Além de uma outra ocorrência na Dolly, que ela tinha artrite nas patas inferiores. nas patas inferiores. Outra característica de ovelhas idosas. Levantaram-se algumas hipóteses do que poderia ser a causa da artrite, mas os médicos veterinários que examinaram a Dolly naquele período chegaram à conclusão que não. A artrite dela, de fato, veio por idade, né? Uma coisa que é propensa de ovelhas idosas, mas a Dolly não era idosa. Então, isso levantou muitos questionamentos em cima do que aconteceu. Uma das hipóteses é que todas as células, o óvulo, tudo que foi recolhido para gerar a Dolly já vieram de ovelhas mais velhas. Ovelhas que já tinham vivido metade da sua vida. Inclusive, essas ovelhas já não estavam nem vivas mais. Foi apenas pegando material delas. Ou seja, a Dolly, ela seria uma ovelha que ela não nasceu com o organismo de um filhote. Ela nasceu com o organismo de uma jovem ovelha. E a partir do nascimento dela, ela começou a desenvolver a partir dos 6 anos. E não de dias. E então isso justificaria o porquê dela ter desenvolvido doenças de idosos tão jovens. E nisso desencadeia na hipótese do encurtamento dos telômeros. Com o tempo, com a passagem da vida, os telômeros, que são sequências de DNA que ficam na ponta dos cromossomos, eles vão encurtando. E isso vai fazendo com que as células fiquem mais velhas e, com o tempo, parem de se multiplicar, né, dificultando a função de alguns sistemas do corpo, que é normal da idade da velhice. E isso justificaria, porque a Dolly, tendo recebido célula de uma ovelha que já tinha 6 anos, os telômeros já estavam se encolhendo desde então. Então, eles já não tinham começado do zero. E isso seria um dos motivos
e justificaria a Dolly ter características idosas sendo tão jovem, peculiaridades idosas. E bom, essa foi a minha parte a respeito da clonagem na vida real, como que ela funciona e por que é tão difícil, né, clonar um. Agora indo para a parte de animais híbridos, ou também hibridismo genético ou hibridismo em componentes animais. O que são espécies híbridas? Espécies híbridas são espécies que são oriundas tanto naturalmente quanto modificadas em laboratório, criadas em laboratório ou de outras formas não naturais, que são espécies oriundas de duas espécies diferentes, ou seja, teve um pai e uma mãe de espécies diferentes que geraram um descendente com características genéticas advindas dos dois pais. E o hibridismo seria impossível na natureza? Não. Basicamente, o hibridismo ele é mais comum feito por manutenção humana, porém existem casos de alguns animais que na natureza eles procriaram entre si e geraram animais híbridos. E geralmente são animais muito próximos, muito semelhantes na escala evolutiva e em questões de espécie, geralmente animais de mesmo gênero. Ou seja, podem não ser de espécies iguais, o que caracteriza o hibridismo, contudo, são animais pertencentes ao mesmo gênero. E como ocorre? Ou seja, pode ser de duas formas, pode ser manipulado pela ação humana ou pode ser na natureza. E são quando duas espécies diferentes são coletados os materiais genéticos de duas espécies diferentes, junta, dando origem a uma nova espécie. Geralmente, quando ocorre o hibridismo, é quebrada aquela lei de que os animais têm que ser de espécies iguais para procriar e gerar descendentes férteis. Ou seja, a maioria dos animais híbridos existentes, eles não são férteis. Eles geram, podem ter saúde e tudo mais, porém, não são férteis. E em alguns raros casos, existe a possibilidade do animal ele ser fértil, como é o caso dos ligres, que é o resultado do cruzamento de uma leoa com um tigre, que as fêmeas geralmente dessa espécie, por questões genéticas que não vão ser abordadas mais a fundo aqui, as fêmeas geralmente elas são férteis. E qual é a explicação genética? A explicação genética seria a coleta de DNA de material genético do pai e da mãe e que realizaria essa combinação dos gametas, dos cromossomos e passaria por todo o processo de mitose e meiose e seriam misturados os cromossomos com o DNA do pai e da mãe, gerando por diversos tipos diferentes de combinação gênica, dando origem a um indivíduo novo. E isso como todo a procriação, de certa forma, a geração de novos descendentes a partir de um pai e de uma mãe, de material genético de dois indivíduos diferentes, vai ter toda aquela combinação dos caracteres dos pais e vai gerar um filho, um descendente, que ele vai apresentar caracteres tanto advindos do pai, quanto da mãe. E isso vai ser explicado mais para frente também na abordagem aplicada ao filme, que vai ser explicado pela Giovanna, quando ela demonstrar as espécies animais, as espécies de dinossauros que foram criadas. E o hibridismo ele pode ser caracterizado de duas formas, que seria o monohibridismo, que seria a junção de dois alelos principalmente, que seria o monohibridismo, e o dihibridismo, que também foi conhecido, bem popularizado por Mendel, que foi meio que um cientista que fez aquela experiência com as ervilhas para ver toda essa questão de genética, de variabilidade genética. E que também é conhecido como segunda lei de Mendel, que basicamente pode ser resumido como em um cruzamento em que estejam envolvidas duas ou mais características, os fatores que determinam cada uma se separam, se segregam, o que também dá à segunda lei de Mendel o nome de lei da segregação, de forma independente durante a formação dos gametas e se recombinam ao acaso, formando todas as combinações possíveis independentemente. Então vai ter toda uma recombinação gênica, formando os gametas ali, e vai ter várias recombinações possíveis independentemente. Então, várias recombinações diferentes que vão ser passadas aos filhos. E aqui estão umas espécies de animais, que são animais híbridos, que seriam o ligre, a mula, o zebralo e um outro
e o zebroide. Bom, eu sou a Giovana. Aqui está escrito Juliana Botelho porque meu computador está dando um erro e eu entrei no computador da Ju para gravar a minha parte. E a minha parte é sobre o hibridismo no filme. O Mylon já deve ter comentado anteriormente o que é o hibridismo e como que ele funciona nos dias atuais e na vida real, assim. Mas eu vou falar sobre o hibridismo no filme. Bom, hibridismo é o cruzamento de diferentes espécies. É quando duas espécies diferentes se cruzam. E no filme ocorre o hibridismo de um dinossauro, que é o Indominus Rex, que é esse daqui retratado. Mas no filme é dito que ele é feito como mistura de material genético de outras espécies. Ou seja, ele não é um cruzamento de duas espécies diferentes. Ele é apenas a mistura de material genético de outras espécies. Mas mesmo assim, ele é tratado como hibridismo. E é dito no filme que ele é um dinossauro híbrido, mas com mistura de material genético. Isso daqui é uma frase do filme, faltou aspas. Mas enfim. O filme, ele diz que eles preenchem as brechas do genoma com DNA de outros animais e que se eles não preenchessem esse genoma, se eles não tivessem feito esse genoma, se o animal fosse puro, com o DNA puro dele, ele seria um dinossauro completamente diferente. É óbvio, porque esse dinossauro é um híbrido. Mas enfim, ele foi produzido, ele não foi reproduzido, ele foi projetado. Por isso que ele foi feito com material genético de outras espécies. Que ele foi feito com material genético do T-Rex, por isso que é Indominus Rex, e outro dinossauro que eu não me lembro bem ao certo, mas que não é importante informação agora. O importante é que no filme ele é tratado como um animal, um dinossauro mais forte que o T-Rex. Então ele é bem forte. Ele foi feito com DNA de lulas e de rãs. Então, no DNA dele tem um DNA de lula que faz ele conseguir se camuflar. E também tem o DNA das rãs, que faz ele conseguir regular a temperatura. Tanto que no filme ele consegue escapar do cativeiro por conta disso. Por conta que ele consegue se camuflar com o DNA da lula, que foi introduzido nele porque o Dr. Wu, que é o doutor que faz o hibridismo, é o doutor que faz os experimentos, as pesquisas e tudo mais. Ele coloca o DNA da lula porque ele fala que o Indominus Rex não iria conseguir suportar o crescimento super rápido dele, porque ele cresce muito rápido. Ele fala isso no filme. E por isso eles colocam o DNA da lula, mas no DNA da lula possui cromatófagos que fazem com que a pele possa mudar de cor. Por isso que o Indominus Rex consegue se camuflar. E também foi introduzido o DNA de rãs, que foram introduzidas por conta que eles queriam que a Indominus Rex conseguisse se adaptar para o clima tropical. O clima tropical lá da ilha, que eles colocam os dinossauros. Eles colocam o DNA... Nossa, travei! O DNA da rã para que ela consiga se regular a sua própria temperatura. Mas assim, ela consegue escapar do cativeiro por conta que ela consegue regular sua temperatura tão bem que ela consegue escapar dos sinais de infravermelho. Então, ela é um dinossauro muito inteligente. Agora, eu vou falar um pouco sobre transgenia, que é o que eu acho que essa dinossauro realmente é, um transgênico. Por quê? Como eu disse, o hibridismo só acontece com o cruzamento de diferentes espécies. Mas ela não é de cruzamento. Não ocorreu um T-Rex e outro dinossauro se cruzando e virou Indominus Rex. Não ocorreu isso. Ela foi uma mistura de materiais genéticos. Por isso que eu acredito que ela seja fruto de transgenia. Mas como o filme traz ela sendo um hibridismo, a gente trouxe como o tema de hibridismo. Mas como eu acho que é um transgênico, eu vou falar sobre o transgênico também. Bom, transgenia é a mistura de material genético, como eu disse, que ocorre assim. Ai, minha garganta tá muito seca. Tem a sequência de DNA com uma modificação genética.
Por exemplo, tem o gene de interesse. Por exemplo, a gente quer fazer um gene de insulina. A gente pega o gene de insulina que a gente quer, arruma uma bactéria, pega o plasmídio da bactéria, corta o plasmídio da bactéria, né? Tira o plasmídio da bactéria, aí corta o plasmídio da bactéria, coloca o gene de interesse no plasmídio da bactéria, que está do lado de fora. Aí depois pega o plasmídio da bactéria, que estava cortado, aí colocou o gene de interesse nela, aí tá aqui. Gene de interesse. Depois devolve para a bactéria, e quando a bactéria estiver vivendo a vidinha dela, ela vai estar com um gene de interesse, que é o gene da insulina. Então, a gente tem uma bactéria que produz a insulina no plasmídio dela. Então, quando essa bactéria for se multiplicar, a gente vai ter várias bactérias iguais com o mesmo plasmídio com o gene de interesse, que é a insulina. Então, a gente vai ter várias bactérias com o gene de insulina. E aí a gente consegue produzir uma insulina. Isso é a transgenia. Então, por isso que a gente pode dizer que a Indominus Rex é um animal transgênico, porque ele é um organismo que possui gene de outro ser, que é o gene da lula, gene de rã e também do T-Rex e outros dinossauros que foram colocando lá, para virar esse super dinossauro. Agora, continuando no filme, agora é uma curiosidade sobre o filme, mas que também faz parte do nosso assunto, porque também é de hibridismo, que no filme trata como hibridismo, como eu disse. Mas, enfim, no filme, a Claire, que é a moça principal, o Owen, que é o moço principal, que é o ator do Guardiões da Galáxia, e as duas crianças vão parar num laboratório. E nesse laboratório, passa bem rapidinho, assim, no computador, acho que 3 dinossauros transgênicos. Mas esse daqui, eu vou tratar mais desse daqui porque ele aparece em um jogo. Tá. No filme, ele aparece que aqui, esse dinossaurinho aqui, que é um Stegoceratops, que é um animal híbrido, que seria do estegossauro, que é esse dinossauro aqui, e do Triceratops. Imagino que seja Triceratops, esse daqui. Então, seria o hibridismo do Triceratops e do estegossauro. Mas, né, eu imagino que eles não conseguem se cruzar e virar um animal híbrido. Então, eu imagino que eles sejam frutos da transgenia. Mas, continuando, vou dizer que é hibridismo por conta do filme que ele trata sendo hibridismo. Mas vocês já entenderam o que é transgenia e hibridismo. Bom, no filme, esse dinossauro iria aparecer, o Stegoceratops, que é esse daqui. Ele iria aparecer junto da Indominus Rex, sendo o outro animal híbrido do filme. Só que aí o produtor, ele falou pro filho dele, é uma historinha, o produtor falou pro filho dele e falou assim, vamos colocar 2 híbridos, o Indominus Rex e o Stegoceratops. Mas aí o filho dele de 5 anos falou assim, eu não gostei do Stegoceratops porque vai abafar a Indominus Rex, porque a Indominus Rex não vai ser a única dinossauro híbrido do filme. E aí, acabou que no filme só apareceu a Indominus Rex e o Stegoceratops apareceu só no cantinho do filme, assim, no computador, que aparece bem pouquinho, junto de, acho que 2 dinossauros, que apareceram no computador também, no laboratório, mas eu vou trazer só o Stegoceratops, que ele aparece, a formação dele assim, no jogo do Jurassic World Evolution. Essa imagem aqui é do jogo do Jurassic World Evolution. Outra curiosidade também que entra do hibridismo é que no filme, o Dr. Wu, ele fala que a Indominus Rex foi o primeiro dinossauro híbrido criado. Só que não foi. Foi primeiro que o primeiro ser híbrido criado foi a Flor Wu, que o Dr. Wu criou, eu imagino que foi na série do Acampamento Jurássico. São muitos filmes e muitas séries. Mas, enfim, a Flor Wu, eu imagino que tenha sido apresentada no Acampamento Jurássico. Não tenho certeza. Mas, enfim, a Flor Wu foi o primeiro ser híbrido que foi criado, que foi a Flor Wu. Mas... tá, primeiro híbrido criado. Ponto.
Agora, o primeiro ser dinossauro criado foi o Scorpio Rex, que é esse daqui. Esse daqui. Então, não foi a Indominus Rex o primeiro dinossauro criado. Foi o Scorpio Rex, que esse sim foi apresentado só no Acampamento Jurássico, que é uma série. E depois aparece o filme do Jurassic World de 2015. E agora o Jurassic World de 2018, que é... Como é que é o nome desse filme? Jurassic World, Reino Ameaçado. Aparece o dinossauro Indoraptor, que é esse dinossauro aqui, que parece mais um Velociraptor, mas Raptor, com um outro dinossauro, que eu não sei dizer qual que é, mas é um híbrido também. É tratado como sendo um híbrido. Ok. Agora, uma curiosidade sobre o filme do Jurassic World 2015, que a gente está falando. No filme, é dito que, bem no final assim, do filme, aparece um dos vilões e ele fala assim que estão criando os animais híbridos com a principal função assim que eles queriam criar os dinossauros híbridos para virar uma arma de combate, ou seja, para uma guerra futura ou para alguma conquista de territórios. Não sei, não é dito, mas eles falam que é para criar o hibridismo no dinossauro para criar uma arma. E como a gente consegue perceber, a Indominus Rex é um dinossauro super de luta, de combate. Ela consegue se camuflar, ela consegue regular sua temperatura para passar por infravermelhos, então ela é super de combate. Ela é maior que o T-Rex, então ela é maior que um dinossauro super feroz. E agora, o Scorpio Rex também é dito como... A gente pensa que o Scorpio Rex também foi criado com essa intenção. Mas ele já é um dinossauro, assim, mais de teste, assim. Imagino que tenha sido... Como foi o primeiro dinossauro criado por hibridismo, imagino que tenha sido só por teste. Mas ainda no sexo, como foi o segundo dinossauro criado por hibridismo, tenha sido mais para buscar essa função, que no filme é dito que ela tem essa principal, esse querer, assim, queriam que ela fosse de combate no futuro. Ok. Agora, o Indoraptor, que é do segundo filme, mas é o terceiro dinossauro híbrido criado, ela já é muito mais de combate. Por exemplo, aqui, ó. Nessa cena, esse militar tem uma arma com um laser, e na arma tem uma bolinha assim. É mostrado no filme, mas eu não consigo tirar print para mostrar para vocês. Mas enfim, no filme tem o laser, e aí ele aponta o laser para uma pessoa, né, que ele tá demonstrando aqui, super doidão, com um dinossauro na jaula, mas mesmo assim, ela pode quebrar essa jaula aqui, eu ia ficar morrendo de medo. Mas enfim, ele mostra, assim, faz uma demonstração apontando a arma com um laser, né, para uma dessas pessoas aqui, eu acho que foi para esse carinha. E o dinossauro, que é o Indoraptor, ele já vira a cabeça assim, já procurando o laser, onde que foi parar, para procurar o alvo. E aí na arma, como tem a bolinha que eu disse, a arma com a bolinha, ela aperta a bolinha e faz um som, que o Indoraptor consegue escutar e perceber que aquele ali é o alvo dele. Ou seja, um dinossauro para combate. Híbrido para combate. Então é isso. O hibridismo tratado no filme. Aqui estão as nossas referências. E foi isso. Muito obrigada por terem assistido. E